bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampare, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus. Sou chamada de um jeito diferente, apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso mostrar a outra face e acabar com o disfarce de todo sofrer, pois no amargo das dores há atos que imploram socorro de quem já consegue entender. Acolhe com mãos de carinho, mesmo com risco da incompreensão. Educar o próprio sentimento, percebe a real intenção. Acolhe quem grita pro mundo
jeito diferente, apesar da vontade de ficar distante, ou então diferir como quem se defende. É preciso notar que a outra face tem mais que disfarce, tem mais que sofrer. E se as dores do outro refletem aquilo que faço, que fiz ou deixei de fazer. O que eu sou, o que há dentro de mim e para onde vou, como enfrentar a vida e apesar da dor, compreender o amor. Tente ouvir o coração, perceber a voz de Deus, dizendo que há um mundo novo para conquistar, aprendendo a amar. Alimente o perdão, lembre de sorrir. vamos tentar descobrir a paz de quem tira a mágoa do coração. Sinta o amor, A presença de Deus. E se somos todos filhos seus, não há razão pra se entregar. A noite escura vai passar E o amanhã será melhor. É só você acreditar. O que eu sou, o que há dentro de mim e para onde vou, como enfrentar a vida e apesar da dor, compreender o amor. Tente ouvir o coração, perceber a voz de Deus, dizendo que há um mundo novo para conquistar, aprendendo a amar. Alimente o perdão, lembre de sorrir. vamos tentar descobrir a paz de quem tira a mágoa do coração. Sinta o amor, a presença de Deus. e se somos todos filhos seus, não há razão pra se entregar. A noite escura vai passar e o amanhã será melhor. É só você acreditar. Mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada,
Preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. É o mesmo, pois o mesmo Pai vos ama. Jesus, João 16:27. Ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados. Em suas seções numerosas há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus o designem sob nomes diferentes, invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. Emmanuel. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem.
que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Nós estamos estudando no capítulo 6 do livro 2º do Livro dos Espíritos, a seção Percepções e Sensações dos Espíritos, na qual Allan Kardec ele estuda, ele investiga como que é a percepção, qual é o grau de conhecimento que os espíritos desencarnados têm, né? E tenta fazer uma analogia. Kardec vai fazendo sempre uma comparação da percepção, da sensação, da condição de conhecimento do espírito desencarnado, comparando em relação ao homem encarnado. Então, ao longo dessa sessão, Kardec ele vai elucidando, por exemplo, que o homem encarnado, nós temos as nossas sensações, a nossa relação com o mundo exterior, com o mundo físico, através dos nossos sentidos físicos, né? Então, nós conversamos porque a gente ouve alguém através da audição, do sentido da audição. Nosso cérebro interpreta aquilo, raciocina sobre o assunto, sobre o tema, e nós conseguimos falar, devolvendo a resposta, a gente se interage. Na visão, a mesma coisa. Eu estou dirigindo pelo trânsito, né? O mundo exterior através da luz, os meus olhos captam aquela luz, então eu consigo identificar os sinais de trânsito, o semáforo, os outros carros, né? Da mesma forma, o cérebro interpreta aquele sinal luminoso que chega no olho, que é convertido numa corrente elétrica, o cérebro interpreta aquilo, e então o corpo, em função daquilo, toma determinadas atitudes. Eu freio, acelero o carro, e assim a gente faz em todas as nossas nosso relacionamento físico, no tato, né? Por exemplo, eu sinto a nossa pele, ela sente o meio exterior, a gente sente frio, sente o vento, sente o calor, né? Isso é uma sensação através do tato. Nosso paladar, a gente consegue identificar o gosto das coisas, o olfato, a gente percebe os cheiros, né? Os odores de maneira geral. Então, o nosso relacionamento, em síntese, né? O nosso relacionamento com o mundo acontece por meio dos sentidos puramente físicos. É algo físico, biológico. Como assim? O exemplo da visão que eu dei. A nossa visão, ela ocorre através da percepção da luminosa. Independentemente da evolução do espírito, da condição de conhecimento da pessoa, do quão bondosa ela é, da condição moral, da condição intelectual,
independentemente da condição interior, íntima da criatura, o processo da visão ocorre da mesma forma para todos, né? Por exemplo, qualquer que seja a pessoa, se ela tem uma lesão no nervo óptico, uma lesão grave, gravíssima, que ela vai ser impedida de enxergar. Ela não enxerga, não vai ver mais, vai ficar cega, né? Isso não tem relacionamento com a moral dela, né? A mesma coisa acontece na audição. Se você tem um problema auditivo, no tímpano, no nervo auditivo, seja qual for, você vai ficar surdo. Isso não depende da sua condição como pessoa. Se você, como eu disse, se você é rico, se você é pobre, se você é uma pessoa bondosa, se é perverso, se você é inteligente, se é uma pessoa ignorante, não interessa. Essa é uma relação da capacidade biológica do corpo. Kardec ele coloca isso muito claro, né? Tanto é que o homem ele tem uma condição de relacionamento com o mundo exterior, as sensações físicas, vamos chamar isso de sensações físicas, simploramente, né? Essa capacidade dos nossos 5 sentidos é diferente dos animais. Um cachorro ouve um espectro auditivo muito maior que eu, que todos nós, na verdade, né? Ele ouve sons abaixo da nossa condição, ou seja, ele consegue ouvir sons em frequências inferiores e superiores ao que o homem escuta, o homem de maneira geral. As aves têm um espectro visual maior do que nós. Então elas enxergam cores que nós enxergamos. Kardec, então, ele trata esse assunto, vai mostrando, vai comparando isso com relação aos espíritos, né, e fazendo essa visão. E mostra que no caso do espírito desencarnado, essa sensação, vamos dizer assim, vamos comparar com o homem encarnado, ela não se dá através do meio material. O espírito desencarnado, ele não enxerga porque a luz impacta o nervo óptico, ou impacta a sua retina, que transmite aquele sinal. Não, é um processo totalmente diferente e mais, é um processo espiritual, uma condição do espírito que é imaterial. A ponto, por exemplo, dos espíritos, uma questão dizer o seguinte, ó, os espíritos desencarnados não precisam da luz para enxergar. Ou seja, os espíritos conseguem enxergar, ver no escuro absoluto. Não tem luz e eles conseguem ver. Por quê? Porque o processo é completamente diferente. Kardec vai mais, ele investiga o seguinte, ó, o espírito ele pode enxergar, pode ver 2 locais ao mesmo tempo, 2 locais distantes, né? Por exemplo, ele consegue enxergar em Goiânia e em Brasília, o que está acontecendo em Goiânia e em Brasília ao mesmo tempo. E os espíritos vão responder, olha, isso é uma capacidade, né, do espírito que ele tem de se deslocar numa velocidade tão grande e de irradiar o seu pensamento, que nós podemos dizer que sim, que ele é capaz de enxergar, de ver 2 locais ao mesmo tempo. Mostrando que as sensações que os espíritos têm de visão, de audição, de tato, no sentido, o olfato, todos os nossos sentidos, os espíritos têm, mas que o processo é diferente do processo material. É um processo totalmente imaterial. Inclusive que esse processo, os espíritos têm sentidos e sensações que nós não temos. Bom, após todo esse estudo, aí o Kardec coloca uma questão, que é a questão que nós vamos estudar, bastante pertinente, porque os espíritos, ele primeiro, na questão anterior, né, ele vai perguntar, mas o espírito diz que sofre, que espécie de sofrimento que é esse? Já que ele não tem essa dependência material, né, ele não tem a dor material, não atinge. Na questão anterior, a 255. Os espíritos superiores vão responder, mas os sofrimentos deles são morais. Aí vem a questão que nós vamos estudar hoje.
Mas então se a questão é moral, né, Kardec ele ressona. Aí ele pergunta o seguinte, como é que então, já que o sofrimento é moral, como é que então alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio e calor? Mas espera aí, se o sofrimento é moral, aí eu sofro porque eu fui uma pessoa perversa, eu cometi enganos na vida material, eu magoei, o sofrimento moral, né, das mazelas morais da pessoa, como é que o espírito ele se queixa dizendo que está sentindo frio e calor? A questão é bastante pertinente e muito inteligente do ponto de vista Kardec, porque frio e calor não tem a ver com questão moral, né? E os espíritos vão responder bastante lucidez, dizendo o seguinte, que é uma reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro, tão aflitiva quanto a realidade. E continua, mas eu vou fazer só um parêntese. Vamos fazer um comparativo. Os espíritos estão dizendo o seguinte, olha, esse frio, esse calor, na verdade, em outras palavras que eles estão colocando, é o seguinte, olha, isso não é, na realidade, uma sensação verdadeira. Como assim? É como se for, como acontece, é um fenômeno comum, bastante comum na medicina, e bastante frequente, inclusive, quando uma pessoa amputa um membro, por exemplo, a pessoa amputa uma perna, um braço, né, bastante comum, ela sentiu o que se chama de dor fantasma. O que é dor fantasma? A pessoa sente dor, não só dor, sente coceira, sente queimação, naquele membro que foi amputado. Ou seja, a pessoa amputou a perna, ela está sentindo coceira na perna, a perna está coçando, mas aquela perna não existe mais, não tem mais aquela perna. Ela sente uma dor no braço que foi amputado, a mão, a pessoa amputou a mão e os dedos estão formigando, estão doendo, estão queimando. Como o membro não existe, mas a dor existe, o incômodo existe, se dá então esse nome de dor fantasma. A dor, ela existe? Existe porque a pessoa não está mentindo, ela está sentindo de fato aquilo. Não é uma invenção, a pessoa não está inventando, ela de fato ela está com aquela sensação. Porém, não é uma dor que a gente pode classificar como verdadeira, no sentido seguinte, porque ela está sentindo uma dor num membro que não existe. A sensação é verdadeira, o que ela sente é verdadeiro, mas a dor em si não é verdadeira. Então por isso se chama dor fantasma, né? Então, paralelamente, é mais ou menos isso que os espíritos estão dizendo. De fato, a pessoa ela está sentindo um calor, um frio, fome, né? A gente vê muito na bibliografia de André Luiz, do Chico em geral, do Chico Xavier, Humberto de Campos, André Luiz e outros espíritos narram bastante episódios de espíritos do mundo desencarnado tendo sofrimentos físicos. Kardec também em O Livro dos Médiuns, em alguns casos, isso. A pessoa está no mundo espiritual sentindo uma dor física. O que ela está sentindo é verdadeiro? Sim, ela não está inventando, o espírito não está inventando. Porém, ela não tem mais um corpo para estar sentindo. É isso que os espíritos estão colocando. E a grande questão é, mas por que isso acontece? Quando a gente começa a investigar, aprofundar essas sensações, nós vamos ver que elas acontecem quando o espírito está passando por uma situação emocional, interior e moral muito difícil. Por exemplo, vamos dar um exemplo que exemplifica bastante isso. Um espírito, por exemplo, que tirou a própria vida. É bastante comum, bastante frequente, eles continuar sentindo no mundo espiritual as sensações físicas, a dor, o sangramento, o dilaçamento do membro que foi atingido durante o processo ali, da morte,
da morte do corpo, ele continuar sentindo aquilo. Por quê? Porque aquilo impactou emocionalmente, profundamente o espírito. Então, em tese, vamos dizer assim, o espírito está dizendo que ele acha que está sentindo aquilo. Só que a nossa mente, a mente espiritual e material, é extremamente poderosa. Quando eu acho que eu estou sentindo alguma coisa, de fato eu passo a sentir. Isso tanto do lado positivo quanto negativo, né? Como Jesus ele coloca assim, se você tem uma fé, né, se você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, você fala para o monte, sai daqui e vai para lá, o monte vai, no sentido do poder mental. Em outra passagem também bastante importante, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, Jesus ele manda os discípulos fazer uma viagem de barco, e ele vai depois, e à madrugada Jesus, né, ele vai aos discípulos andando sobre as águas, né, um episódio conhecido como Jesus caminhando sobre as águas. Então os discípulos estão lá no barco, Jesus caminhando. E a primeiro momento os discípulos pensam, é um fantasma, porque de noite um homem caminhando sobre as águas, né, é um fantasma, a gente sempre pensa no pior. E aí Jesus fala, não temam, sou eu. E Pedro, né, Pedro, o normal dele, fala, então se é o Senhor mesmo, se é Jesus, manda que eu vou até o Senhor, que eu vá até o Senhor. Então Jesus fala, então vem. E Pedro começa então a caminhar sobre as águas. Só que quando o mar da Galileia, o lago, né, estava muito revolto, ventando muito, uma chuva forte e tal, quando ele começa a ver as ondas, a fé, vamos dizer assim, né, a confiança dele dá uma tremida nas bases, ele começa a afundar. Mostrando o quê? O poder mental da condição da pessoa acreditar ou não acreditar. Primeiro ele acreditava, Pedro, que poderia caminhar sobre as águas e começou a caminhar. Depois ele começou a acreditar que não podia, que o vento, que a tempestade iria engoli-lo. As próprias águas iriam engolir. E assim começa a acontecer. Isso acontece da mesma forma no mundo espiritual conosco. Nós vamos aprender dentro da doutrina espírita que o nosso perispírito, ele começa, né, ele vai se moldando como a nossa mente acredita que nós somos. Mas nós somos verdadeiramente. Porque nós temos uma espécie de máscara que todos vestimos, então eu me acredito de uma maneira tal, mas que intimamente, lá no inconsciente da pessoa, ela sabe que aquilo não é verdadeiro. E o nosso perispírito, ele se amolda conforme o nosso eu verdadeiro. Então, se a pessoa, ele se acha uma pessoa feia, ele se acha uma pessoa que não tem condições morais e tal, o perispírito vai moldando aquilo. Da mesma forma acontece com as sensações. Há uma passagem também bastante significativa do livro Instruções Psicofônicas que mostra um espírito que não suicidou, ele teve uma morte natural. Mas ele era tão apegado ao dinheiro, a ganhar dinheiro era o objetivo essencial da vida dele, que quando ele acorda no mundo espiritual, tudo o que ele via e tocava se transformava em ouro. É evidente que isso é uma percepção interna dele. Quando ele via um pão e o pão se transformava num bloco de ouro, o pão não transformou em bloco de ouro, mas na sua visão íntima havia transformado. Ele narra que sentiu fome, que sentiu frio, que sentiu todas as mazelas, né, do corpo material. Mas tudo isso são sensações que o seu estado interior sentia. Porque ele ainda se reconhecia como um homem encarnado, né? E por isso
e perturbado pelo apego excessivo ao ouro, traziam essas distorções, né? Distorções de sentimentos. Mas os próprios espíritos vão dizer que o contrário acontece. Vão dizer até, inclusive, que os espíritos superiores, os espíritos que governam o sistema solar, eles se reúnem no Sol. Ou seja, então eles não têm problema de sentir calor, de se queimarem, né? Ou do excesso de luz, ficar cego pelo excesso de luz e tudo. Por quê? Porque a sensação que eles têm, a relação de impressão com o mundo exterior, ela não é através dos sentidos físicos. Então eles podem se reunir lá no Sol a milhares de graus Celsius e aquilo não os incomoda. Por quê? Porque eles são espíritos superiores. Já nós, espíritos encarnados, profundamente apegados, que mesmo no mundo espiritual, ainda vamos ter assim, a necessidade da matéria, por isso que nós que eu falo a população da Terra de maneira geral, no mundo espiritual, ainda sente fome, sente frio, sente desejo de toda a ordem, desejo sexual, apego, necessidade de estar perto da pessoa que a gente ama. Ou seja, tudo isso são sensações que nós levamos da nossa materialidade para o mundo espiritual. Então, só para concluir, os espíritos vão dizer o seguinte: muitas vezes, no que eles dizem que é apenas uma comparação, mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda traz sobre os ombros. Então, que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe. Muito obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Queridos irmãos, sob as bênçãos de Jesus e a proteção da Mãe Santíssima, possamos ter mais compreensão e discernimento sobre os seus ensinamentos e com eles possamos agir de acordo com as leis divinas para a nossa própria felicidade. Queridos amigos, companheiros do grupo Irmãos Aniceto, nosso boa noite a todos os irmãos que nos assistem, nos ouvem e que acompanham conosco a nossa casa de oração. Pedimos para que os nossos mensageiros da luz, os nossos benfeitores espirituais, possam nos proteger, iluminar a todos que agora aqui conosco participam da nossa reunião. Queridos companheiros, o tema de estudo de hoje é do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item que trata da beneficência. Esse capítulo inicia com a mensagem do Evangelho, como também em todos os títulos de introdução do Evangelho, a mensagem dada por Jesus, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Assim introduziu, com a advertência do Divino Rabi: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa do vosso Pai que estais nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteieis como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, nos templos, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba que a vossa mão esquerda o que dá e faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e o vosso Pai, que vê e que se passa em segredo, vos recompensará. Passagem em São Mateus,
no capítulo 6, do verso de 1 até o 4. Queridos companheiros, os infortúnios ocultos se manifestam em todo instante nas nossas vidas e na humanidade. E no texto do Evangelho, Kardec coloca que nas grandes calamidades a caridade se manifesta e nisso vê-se generosos impulsos de benevolência, de generosidade humana. Nas grandes catástrofes, nas grandes tormentas materiais, onde vemos às vezes casas, famílias, vilarejos, cidades sendo destruídas por questões climáticas, tormentas, terremotos, e através da união entre homens de bem, de bons costumes, juntos e procuram dar aquela assistência necessária àqueles companheiros que são atingidos por tais fatalidades. Atos de generosidade em toda natureza, em todo o campo profissional. Profissionais, homens poderosos, bilionários, artistas, cantores, atletas e pessoas simples comuns, cada um na sua condição, dando um pouquinho da sua generosidade, seja como aquela viúva que depositou no gasofilácio aquela pequena moeda. Mas, nessa passagem, o Evangelho traz uma advertência para todos aqueles que gostam de assim dar a sua colaboração diante dessas fatalidades, mas que se observe também de procurar fazer a sua ação, de fazer o bem sem ostentação, sem buscar o reconhecimento dos holofotes diante da sociedade e dos homens, porque quem recebe essa doação não merece passar às vezes por aquele constrangimento onde a pessoa, querendo se mostrar benevolente e caridosa, resolve postar nas mídias sociais fotos, vídeos, demonstrando ali a sua possível benevolência, mas trazendo outro modo de interesse, não simplesmente o reconhecimento, para se fazer como uma pessoa bondosa diante das tristezas, das catástrofes, da infelicidade do seu irmão. O Evangelho, Jesus, traz também aquele convite para quando formos praticar esses atos de generosidade material, para que o homem pudesse pensar em convidar os pobres e os extropiados, e não pensando em fazer algo para que ali pudesse trazer alguma recompensa, seja de natureza material, natureza econômica, política, para simplesmente utilizar daquele que passa por um sofrimento material e se postar como uma pessoa que estivesse trazendo um ato verdadeiro de amor. A caridade, a explicação à luz do Evangelho, ela vai muito mais do que um ato exterior e coloca como condições tanto a caridade material quanto a caridade moral, entre a diferença entre a ação e a diferença com a doação. Homens poderosos, detentores provisoriamente, administradores dos bens terrenos, se mostram como em condição de doar daquilo que sobra e do seu excesso para aquele que passa por alguma dificuldade material. E assim uns sabem fazer e conseguem fazer, distribuindo diante dessas necessidades que aparecem a todo instante na nossa sociedade. Isso é um fato que sempre existiu, por todo sempre, e sempre irá continuar existindo.
Mas o convite principal é que cada um possa fazer em secreto, em segredo, não divulgando o que a mão esquerda está fazendo para receber com a mão direita pelo Criador, a principal caridade de todas, que seria ação moral e sincera. Quando caminhamos pelos nossos bairros, na nossa cidade, nunca é difícil de depararmos e encontrar, em algum momento, aquele carrinho em que um trabalhador caminha pelas ruas, catando um pouquinho, recolhendo pequenos lixos, restos de materiais que podem ser utilizados para reciclagem, e esse mesmo trabalhador utiliza aquele espaço, catando daquilo que era o que sobrava das residências, das casas, papelão, tampas, restos às vezes orgânicos, latinhas, materiais, e juntando pouco a pouco, de pouco a pouco, para vender em cooperativas. Mas não é incomum, ao perceber que esse mesmo irmão, ao caminhar nessas ruas, sempre observamos que ao lado desse companheiro de jornada há uma outra companhia dentro do reino animal que, como um companheiro fiel, que não abandona. E ali percebemos em alguns instantes esse mesmo trabalhador, mesmo com tanta dificuldade, é capaz de sentar no passeio e, ao retirar um pequeno prato de comida, de alimento, que às vezes, quando não foi doado por outro, ele assim compra e divide o seu resto de alimento juntamente com aquele animal que ali acompanha ele durante toda a sua atividade laboral. Por que não dizer, às vezes, mesmo aquele outro animal que puxa à frente de sua carruagem, da sua carroça, um animal que oferece a sua força bruta e ali passa o resto dos dias trabalhando. O outro com a força para puxar a carga e o outro companheiro de quatro patas acompanhando as suas dificuldades, as suas dores. E ao final do dia, ali soltando aquele mesmo trabalhador do mundo animal para que pudesse repousar, ele ali arruma algum canto para se deitar, em pequeno espaço, às vezes em caixas de papelão, passando noite ao relento e se preparando para uma nova jornada laboral. A caridade, ela se manifesta em várias vertentes, às vezes materiais, mas outras muito mais interessantes e importantes, como a caridade moral, a mais exigida por todos nós. E uma delas se trata em não anotar os erros de outrem, que é uma caridade moral. Alguns dizem e afirmam: sou pobre, como poderia fazer uma caridade se frequentemente não teria nem o mesmo necessário? Como disse agora há pouco, a caridade não é fonte nascida do bolso. E há muitos irmãos que caminham, companheiros de jornada, são capazes de oferecer muito mais do que têm e do que não possuem materialmente, mas são capazes da sua verdadeira generosidade de coração e de alma, com pensamentos, com palavras e, acima de tudo, com ações. Quantos companheiros, amigos, que necessitam talvez de alguma palavra de incentivo, um pensamento e uma vibração em nossas preces, nas casas religiosas, em todas as religiões, em todos os templos religiosos, pedindo para os homens, pedindo para a humanidade, pedindo para todos que sofrem os aflitos, mas não apenas em palavras, não apenas em sentimentos e pensamentos, mas, acima de tudo, com as ações verdadeiras, diante daquele que convivemos no nosso dia a dia, com a nossa postura de não anotar esses mesmos erros,
e sermos um pouquinho mais benevolentes, caridosos, não pensando apenas no nosso benefício e no nosso orgulho, mas reconhecendo que um outro irmão também, companheiro de jornada, passa por sentimentos e dificuldades que talvez num tempo passado assim também enfrentamos. E hoje, graças a Deus, pelas experiências sucessivas, que as grandes oportunidades que nos foram ofertadas, e nós conseguimos galgar e superar, entender um pouquinho mais sobre a realidade do mundo, que vai além da matéria, do mundo físico para o mundo espiritual. Queridos irmãos, quando se fala em caridade espiritual e moral, temos pequenas ações. Oração pelos enfermos, tão utilizada em várias igrejas, onde rogamos para que os nossos espíritos protetores, os nossos santos, para que o Espírito Santo possa trazer para aquele irmão que passa pela dificuldade material, pela uma dor física, que eles possam ser abençoados e protegidos pela sua graça e pela misericórdia, um alívio para as suas dores no campo físico, no campo material, das suas tormentas psicológicas. Mas não apenas para os enfermos. Quantos de nós possuímos nos nossos relacionamentos algum companheiro, um ente querido, um pai, uma mãe, um sobrinho, um filho, um amigo, que há muito tempo não recebe uma palavra de conforto, um telefonema de saudação, um telefonema de bons votos de final de ano, luzes para o ano que se inicia, pequenos segundos de generosidade. A caridade vai muito mais do que apenas um prato de comida, uma cesta básica. Retirar um pouquinho daquilo que sobra, ela vai muito mais daquilo que é aos olhos dos homens, mas que aos olhos de Deus possamos ofertar o que há de mais importante, de verdadeiro em nossa alma, em nosso ser. O Evangelho traz essa grande explicação na sequência do texto, que a caridade é a chave dos céus que nós temos em nossas mãos, que ela é muito mais. Ela também é a âncora eterna de salvação em todos os globos, a mais pura emanação do Criador. Ela que sustenta as nossas ações para que possamos ser hoje melhor do que fomos no passado. Que a nossa existência seja benéfica de frutos, não apenas para o nosso benefício, mas acima de tudo, para o nosso próximo mais próximo, para a humanidade e para aqueles todos que sintam a sua presença diante das nossas palavras, do nosso sorriso, do nosso abraço, do nosso afeto. Essa é a âncora que nos sustenta. Chico Xavier traz também um grande ensinamento, dizendo que toda vez que a justiça procura para o acerto de contas, que se encontra trabalhando em benefício do próximo, ele manda e pede a misericórdia divina para que ela retorne para os seus passos, saiam sem data prevista de retorno. Uma palavra sublime para todas as virtudes, a caridade. Deveis e devemos procurar essa paz de coração, contentamento de alma, o remédio contra as aflições da vida. Triunfareis se a fé nos esperar e a caridade, o amor nos sustentar. A piedade também faz parte de todo esse arcabouço que está contido dentro dessa máxima. Essa piedade não é simplesmente o pedido à clemência para as nossas dores. É a virtude que nos aproxima dos anjos e é a irmã da caridade, que nos conduz até o nosso Criador do universo, o grande arquiteto de toda essa galáxia, de todas as estrelas,
e de todas as coisas. Nos conduz a Ele verdadeiramente, porque é a nossa ponte de ligação. E essa ponte de ligação não é nada mais do que o nosso próximo da nossa existência. Esse próximo está desde aquele que está junto dos nossos aposentos, junto do nosso ambiente de trabalho, como também as nossas mentes, os nossos sentimentos e pensamentos. Junto com isso, a piedade, que é a precursora da caridade. É a primeira das virtudes em que tem como irmã, cujos benefícios prepara e enobrece. Assim disse Miguel em 1862. Senhor, assim é rogado em vários tempos no campo da igreja primeira, Senhor, tende piedade de nós. Deus todo misericordioso, tem piedade de todos nós, homens, mulheres, independente de crenças, independente de credo, porque todos são filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador. Aqui no Evangelho, trazendo e recordando sobre o óbolo da viúva, estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar que o modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas, materialmente falando, o deitavam em abundância, e nisso veio depois uma pobre mulher que apenas colocou 2 pequenas moedas de pequeno valor, de poucos centavos cada uma, e ali depositou. Jesus, observando, assim advertiu aos presentes, chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade, vos digo que essa pobre mulher viúva deu muito mais do que todos antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram o que lhes era de abundante. Por isso, ao passo que aquela deu o que lhe fazia falta, deu mesmo tudo o que tinha do seu sustento. Essa passagem está nos Evangelhos do cristianismo, em São Marcos, capítulo 12, versos 41 a 44. Também no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versos de 1 a 4. Isso significa que é uma mensagem universal para todos os cristãos, sem nenhuma exceção, sem nenhuma diferenciação de denominação teológica, de interpretação, de hermenêutica, mas para compreender que esse é o ensinamento máximo de Jesus. A caridade e a piedade são verdadeiras irmãs, andam juntas. Pedimos e rogamos ao nosso Criador, ao nosso grande arquiteto, ao nosso governador da orbe terrestre, uma piedade pelo nosso planeta e pelos homens que governam e por todos os outros aqueles que são responsáveis, desde as organizações superiores até os trabalhos mais simples, porque todos fazem parte dessa grande engrenagem universal. Se assim como a célula, o tecido, o órgão, o sistema, se o núcleo básico não tiver em pequena harmonia, a célula e o sistema no nosso sistema a nível fisiológico não irá também se proceder de maneira positiva. E assim iniciamos com a nossa mudança, como essa célula inicial da nossa sociedade, cada homem de bem, livres e de bons costumes, seguindo o seu trabalho, pela beneficência exclusiva. A beneficência é lícita quando praticada exclusivamente entre pessoas de mesma opinião e da mesma crença ou do mesmo partido. Kardec fez essa grande pergunta há mais de 160 anos e tão atual. A pergunta: é lícita a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Parece tão atual nos nossos momentos. E a resposta, dada pelos Espíritos: não, porque é justamente o espírito de seita
e de partido que precisa ser abolido na humanidade, visto que todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê somente irmãos e seus semelhantes. Antes de socorrer o necessitado, não procura saber qual a sua crença ou qual a sua opinião, seja sobre o que for. Ajudar todos indistintamente, não pela esfinge do que pensa, dos seus sentimentos ou pensamentos filosóficos, políticos, materiais e religiosos, como na parábola do bom samaritano, onde os religiosos passavam e ninguém foi capaz de ajudar aquele homem que estava abandonado. E aquele que era dito como samaritano, que não era bem reconhecido e visto pela sociedade, foram o único capaz de socorrer aquele que estava ali, jogado no meio da estrada. Esta é a mensagem, é a explicação da máxima do Evangelho. Obedeceria ao preceito de Jesus Cristo, que prescreve que devemos amar até os inimigos, alguém que repelisse um infeliz por professar uma crença diferente da sua, diferente da minha, diferente do que pensamos? Como seria isso? Professar uma crença diferente da sua do que você imagina. E assim, São Luís responde que o socorra, portanto, sem pedir contas à consciência, porque se for o inimigo da religião, esse será por meio de fazer que ele a ame, repelindo para que a odiasse. Devemos fazer sem buscar a troca e a recompensa, e não agir de acordo com aquele que seria da nossa afinidade filosófico-política, religiosa, doutrinária, mas fazer a todos sem distinção. São Luís, Paris, em 1860. A piedade, essa irmã, a beneficência de fazer o bem a todos sem distinção. Encerrando, porque a ação de fazer bem. Encerramos com a grande mensagem da nossa grande poetisa, a poetisa Galta de Souza. E assim diz: a caridade, glorificada sejas onde fores, mão que te faz o sol, apoio ninho, para todos os tristes do caminho, mão que recorda um lírio aberto às dores. Mãos generosas, mãos em que adivinho a mensagem de Cristo em resplendores, mãos que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma de teu culto, fido-te a luz que passa enquanto vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade és o dom que nos emana, amor de Deus na estrela humana, uma estrela engastada noutra estrela. Que o nosso querido Mestre Jesus possa abençoar a todos com sua piedade, com a bondade e a misericórdia, a todos os homens, sem distinção, aos nossos planeta, aos homens de boa vontade e a todos ainda, aprendizes do caminho do Evangelho de Jesus. Que Deus os abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Fiquem todos com Deus. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência
e estresses sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.